Bom, pessoal, eu vou estar explicando para vocês como fazer essa atividade, né? Que é a atividade para entregar até o dia 13 de novembro, né? Essa atividade aqui, ela tem por título Semelhanças de figuras planas e associação de lados e ângulos, tá? Então, essa atividade aqui que eu vou estar explicando para vocês, certo? Então eu vou explicar para vocês, mas primeiro nós precisamos entender o que é semelhança, tá? O que são figuras semelhantes. É isso que nós vamos aprender agora. Bom, pessoal, figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes se existir, primeira coisa, congruência entre os ângulos correspondentes das figuras. O que vem a ser congruências? Seria ângulos de mesma medida, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma figura menor e uma figura maior, essas figuras são semelhantes se elas possuírem, em primeiro lugar, a mesma medida dos ângulos, tá? Se a medida dos ângulos das figuras forem iguais, tá? Então, uma figura, independente do tamanho dela, os ângulos, eles podem ter a mesma medida, certo? Os lados, não. Os lados têm medidas diferentes. Mas os lados têm medidas diferentes. Mas os ângulos, eles têm sempre a mesma medida, certo? Então, ó, primeiro, ele tem que existir congruência entre os ângulos correspondentes e deve haver proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Então, a medida dos lados tem que ser proporcionais, tá? O que é isso, proporcionais? Então, se ele aumenta, ele tem que aumentar, de uma figura menor. Se você vai analisar de uma figura menor para uma maior, você tem que verificar se o aumento está sendo proporcional. Tá, por exemplo, se está aumentando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante. Se estiver aumentando ou diminuindo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, elas são figuras semelhantes, tá? Então, vamos lá, para um exemplo aqui, ó, na ampliação das figuras, certo? Em primeiro lugar, na ampliação aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, ampliação. Então, nós temos aqui, ó, 2 pentágonos, certo? 2 pentágonos. Eu tenho aqui um pentágono regular. O que é isso, um pentágono regular? São pentágonos que têm a medida dos lados iguais, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, a medida dos lados é 2 centímetros. Esse aqui, a medida dos lados é 4 centímetros, certo? Então, a medida dos lados, o pentágono aqui, ele é regular, porque a medida dos lados são iguais. Então, por isso que eles são pentágonos regulares, certo? Assim poderia ser o triângulo, o retângulo, e assim por diante. O retângulo não, o quadrado, né? O quadrado, ele tem a mesma medida. O hexágono regular, ele tem a medida dos lados iguais, tá? Então, essas figuras aqui, ó, elas são congruentes? Essas figuras aqui são congruentes? Então, ó, a primeira coisa, elas são congruentes. Por quê? Ó, esse ângulo é a mesma medida desse. E esse é a mesma medida desse. Certo? E esse aqui, ó, esse ângulo é a mesma medida desse. Esse ângulo é a mesma medida desse. E esse ângulo é a mesma medida desse. Então, primeiro, há congruência nos ângulos. Os ângulos têm a mesma medida, tá? Os ângulos têm a mesma medida. Logo, os ângulos são congruentes, certo? Vamos lá, então. Outra. Eles são proporcionais? Essas figuras aqui são proporcionais? Há proporcionalidade nessas figuras aqui, ó? Há proporcionalidade? Vamos verificar aqui, ó. Vamos ver se há proporcionalidade. Se eu ajeitar aqui um pouco, tá? Aqui, ó. Então, vamos verificar se são proporcionais ou não essas figuras aqui. Vamos verificar. Olha aqui, ó. Os lados dessa figura medem 2 centímetros e dessa aqui, ó, 4 centímetros. Isso significa que está tendo um aumento de 1 para 2. Então, está tendo uma ampliação de 1 para 2. O que é isso? A figura 1 está sendo, os lados da figura 1 está sendo ampliado 2 vezes. Então, a figura 2 é a representação do dobro da figura 1. Então, ela está aumentando 2 vezes. Então, aqui, ó, está sendo multiplicado por 2 o lado. Então, esse lado aqui, ó,
os lados dessa figura está sendo multiplicado por 2 e está gerando a figura 2. Então, a figura 1 está sendo multiplicado por 2 e gerando a figura 2, tá? Então, a razão aqui, ó, é de 1 para 2. Então, aqui, ó, essa é a razão. É uma ampliação de 1 para 2, certo? Então, as medidas... vamos lá, então. Então, essas figuras aqui, ó, elas são figuras semelhantes, certo? São figuras semelhantes. Por quê? Porque os ângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, esse ângulo é a mesma medida desse, esse é a mesma medida desse, e assim por diante. Então, essas figuras têm a mesma medida dos ângulos, e essas figuras também têm a medida dos lados proporcionais, tá? Então, a medida dos lados são proporcionais, tá? São proporcionais em que razão? Na razão de 1 para 2, tá? Então, está sendo multiplicado por 2. Então, a figura 1, eu multiplicando os lados da figura 1 por 2, gera a figura 2, certo? Então, multiplicando a figura 1 por 2, gera a figura 2, tá? Então, está tendo uma ampliação proporcional, certo? Da mesma forma, a gente pode analisar na redução, tá? Na redução, tá? É o mesmo critério aqui, ó, é o mesmo critério, certo? Duas figuras, elas são semelhantes, se existir, em primeiro lugar, a congruência entre os ângulos correspondentes, ou seja, os ângulos devem ter a mesma medida e também deve ter a proporcionalidade entre a medida dos lados, certo? Então, os lados, eles devem ser proporcionais. Então, aqui, ó, olha aqui, vamos virar aqui, ó, a folha. Então, nós temos aqui, ó, essa figura aqui, ó. Nós temos aqui a figura 1, de lado 6 centímetros, que é um quadrado, e temos a figura 2, de lado 3 centímetros. Em primeiro lugar, essas figuras, elas são proporcionais? Elas são semelhantes? Então, a primeira pergunta, essas figuras aqui são semelhantes? Então, nós devemos, em primeiro lugar, nós devemos verificar se os ângulos são congruentes. Será que são? Olha aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é 90 graus. Esse lado aqui também é 90 graus. Esse lado aqui é 90 graus. Todos os lados aqui é 90 graus, ó, do quadrado. E aqui tudo é 90 graus também. Olha aqui, ó. Então, primeiro lugar, primeiro requisito para ser uma figura semelhante, já tá beleza, que é os ângulos congruentes. Então, os ângulos possuem a mesma medida, certo? Outra coisa, os lados, eles são proporcionais? Olha aqui, ó, aqui os lados são 6 centímetros e aqui são 3 centímetros. Então, são proporcionais, sim. O que está acontecendo aqui? Olha aqui, ó, tá vendo uma redução de 2, na razão de 2 para 1. O que é isso? É que a figura 1 aqui, ó, a figura 1 está sendo reduzida na razão 2 para 1. Ou seja, está sendo dividido por 2. Então, esse lado aqui, ó, os lados aqui é 6 centímetros. Dividido por 2 dá a figura 2, uma figura de 3 centímetros. Então, a razão é de 2 para 1, certo? De 2 para 1, beleza? É isso aí, pessoal. Deu para entender o que são figuras semelhantes? Então, o que são figuras semelhantes? Duas figuras são semelhantes se existir, em primeiro lugar, a congruência entre os ângulos correspondentes, ou seja, os ângulos precisam ter a mesma medida, e a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Então, meus queridos, precisa ter medida dos lados correspondentes. Então, por exemplo, ou as figuras podem ser de lados iguais, de medidas iguais. Então, a figura 1 ela tem 6 centímetros de lado, a figura 2 tem 6 centímetros de lado. Ou então ela aumenta ou reduz na mesma proporção, que é o caso aqui, ó, tá aumentando nessa figura aqui, ó. Tá aumentando, né? Essa mede 2, tem a medida dos lados 2. Eu multiplicando por 2, gera a figura 2, tá? Multiplicando, essa figura tem lado 2 e essa tem lado 4. Isso significa que eu multiplicando a figura 1 por 2, a figura 1 por 2 vai me gerar a figura 2, tá? Na razão 1 para 2, certo? E na
Redução da mesma forma. Redução da mesma forma. Eu tenho uma figura 1, certo? Maior, e uma figura 2, menor. Essa figura 1, eu dividindo a medida dos lados dela por 2, vai me gerar a figura 2. E então significa que são proporcionais, os lados são proporcionais. Por quê? Está havendo uma redução de 2 para 1, na proporção de 2, na razão de 2 para 1. Então, se eu pegar essa figura 1 e dividir por 2, vai me dar a figura 2. Tudo bem, pessoal?